2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Vou esperar até que todos possam encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Vem de encontro, Senhor, com as nossas vidas. Espírito do vivo Deus, que o Senhor possa encontrar cada coração neste lugar. Que este lugar, Senhor, que todos nós possamos, Senhor, estar todos abertos, entregues, Senhor, a revelação desta santa palavra que foi ministrada, em nome de Jesus. Pode se assentar. Esse texto tão poderoso, e Paulo começa dizendo a esta preciosa igreja que muitos têm para nos ensinar. A igreja de Corinto, estas cartas verdadeiramente é um rema, é um manual para as nossas vidas. E aqui então Paulo passa a dizer: olha, eu passo as visões e as revelações do Senhor para a vida de vocês. E então ele começa a dizer que ele conhece um homem que subiu até o terceiro céu, que subiu até o paraíso, se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabe, mas Deus sabe. Paulo estava falando dele mesmo. E ali ele diz que ele viu coisas inefáveis que nem era lícito referir ao homem. Tamanha era, as grandezas das revelações, de tudo aquilo que ele viu ali, nesse arrebatamento que ele teve, se no corpo ou fora do corpo. Então, ele diz que ele subiu até o terceiro céu. Nós sabemos que o primeiro céu é este céu azul, que está acima da nossa cabeça. O segundo céu é o céu das estrelas. E o terceiro céu é o lugar onde o trono de Deus está. É o lugar onde o nosso Deus está.
É o lugar onde Deus reina. Então Paulo teve esta experiência gloriosa, experiência tamanha que ele chega a dizer que nem lhe era lícito referir aos homens. Quantos querem ter experiências tremendas nesses dias? E ele diz que ele subiu ao paraíso. O paraíso é o lugar onde Jesus levou aquele ladrão que estava do seu lado, né? Então a vida de Paulo, o ministério de Paulo, é uma grande inspiração para nós nesses dias. A sua vida de abnegação, a sua vida de entrega, a sua vida ministerial, traz para nós grandes experiências para nós que estamos vivendo nesse tempo. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu consigo ver nele o verdadeiro cristianismo. Eu consigo ver, eu consigo contemplar que o apóstolo Paulo viveu um genuíno cristianismo. Porque muitos nesses dias não têm tido a revelação do verdadeiro cristianismo. Muitos nesses dias têm servido a Deus por barganha, por causa disso ou por causa daquilo, para receber isso ou para isso. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que Jesus podia fazer, Ele já fez ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus Ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, e isso é tudo. Então, eu estou aqui por causa de tudo que Jesus fez por mim naquela cruz. Agora é lógico, meu irmão, que a partir do momento que eu tenho a revelação da cruz, a revelação do verdadeiro cristianismo, é lógico que muitos benefícios virão sobre a minha vida. É propósito de Deus para nós também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, o testemunho do apóstolo Paulo revela o cristianismo na sua íntegra. E é tão tremendo que no versículo 5, acompanhe comigo a leitura, versículo 5 e versículo 9, parte B. Ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o apóstolo aqui fala de fraquezas, e eu quero falar para vocês de algumas fraquezas do apóstolo, do seu sofrimento, das adversidades que ele passou, das tribulações que ele passou, porque ao passo que eu olho para a sua vida, eu consigo vivenciar o cristianismo na íntegra. Eu consigo respostas para muitas perguntas que possivelmente alguns têm aí na sua vida. Então, aqui ele fala que ele se gloria nas suas fraquezas. De boa vontade, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Não se refere à fraqueza de deslize, não se refere à fraqueza de pecado,
Paulo está falando aqui da sua jornada, do que ele enfrentou, do seu dia a dia. E se você observa no versículo 7, fala de um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, algo que possivelmente dava uma espetadinha de vez em quando. De repente ele estava bem, de repente Nós não temos uma definição teológica do que é esse espinho, mas muitos teólogos fazem algumas referências de malária, outros fazem referências de um espinho mesmo. Enfim, são muitas as definições, mas o que eu quero passar para você é que Paulo tinha um espinho na carne. Este homem tão usado por Deus, este homem tão poderoso, ele tinha algo que ele ainda não tinha conseguido resolver, não era resolvido na sua vida. E de repente você está aqui hoje, tem algumas fraquezas na sua vida. De repente a sua fraqueza não é um espinho, mas possivelmente é uma enfermidade. Possivelmente é uma situação adversa na sua família. Qual é a sua fraqueza? Abre comigo aí em 1 Coríntios 2, um pouquinho atrás, Marcos. Versículo 3, e foi em fraqueza. Diga comigo, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Aqui Paulo diz, olha, foi em fraqueza que eu estive entre vocês. E muitas vezes temos uma visão errada destas fraquezas. Muitas vezes nós não temos a atitude que o apóstolo teve. Então as suas fraquezas não o deteu. Muito pelo contrário, as suas fraquezas o impulsionou a trazer a palavra de Deus, a evangelizar. Abre comigo um pouquinho adiante, 4, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Preste atenção. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Olhe para o testemunho da vida deste homem. Versículo 11, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso fala na sua vida? Isso fala, isso de repente testifica com algo na sua vida, com algo que você está vivendo. Irmãos, quando nós temos a revelação da vida de Paulo,
das suas fraquezas, uma das coisas que acontece, nós deixamos de reclamar, nós deixamos de murmurar, e nós passamos a ter atitudes que glorificam o nome do Senhor. Então aqui no versículo 12, ele diz: ele nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos. Quantos podem bendizer o nome do Senhor nesta noite? Quando nós somos perseguidos, suportamos. Olha aqui para mim, suporte, meu filho, suporte. A sua fraqueza é uma perseguição, então comece a bendizer o nome do Senhor. Romanos 8, versículo 17. Olha só que texto poderoso, um pouquinho adiante. Posso ler? Ora, se somos filhos também, se somos filhos, somos também herdeiros. Quantos pode dar um glória a Deus aí? Quantos são filhos de Deus neste lugar? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Se nós, juntamente com Cristo, sofrermos com Ele, juntamente com Ele, nós seremos glorificados. Se você quer participar da glória de Deus, você também tem que participar dos sofrimentos que Jesus Cristo sofreu. Com revelação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quantos querem uma boa notícia nesta noite? A nossa leve e momentânea tribulação redundará em grande peso de glória sobre as nossas vidas. Dê um glória a Deus nesta noite. Então, quando eu olho para a caminhada deste homem, eu começo a identificar comigo. Eu começo a entender muitas coisas. Eu começo a ter revelação dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos detemos, nós paramos, nós desistimos. Tem muitas pessoas que estão desistindo de Jesus por causa das suas fraquezas. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer que você desiste por causa das suas fraquezas. Deus quer pegar as suas fraquezas e transformá-las, aperfeiçoar. E que lindo é a forma que Paulo lidava com as suas fraquezas. Que tremendo era a forma que o apóstolo Paulo lidava com as situações adversas na sua vida. Nos ensina muito. E então aqui ele revela, ele traz as visões, ele fala do terceiro céu, ele fala do paraíso. Mas quando chega aqui, 2 Coríntios 9, versículo 12. Então após ele, ou melhor 12, né? 2 Coríntios 12. Então após ele trazer essas revelações tremendas, e no versículo 5, ele nos traz uma lição poderosa para nós nesses dias. No versículo 5 ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas eu glorio é nas minhas fraquezas.
Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Versículo 9, parte B. De boa vontade, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele tomou a decisão de gloriar-se. Só que gloriar-se de forma diferente. Paulo aqui no versículo 5, ele diz: olha, de tal coisa eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas nas minhas fraquezas. Eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo então, ele toma a decisão, ele toma, a atitude de gloriar-se nas suas fraquezas. E em outras referências, Paulo diz que ele gloria-se na cruz de Cristo, que ele gloria-se no Senhor. Oh, irmãos, onde está a nossa glória? Onde está a sua glória? É o nosso tema nesta noite. Onde está a sua honra? Onde está a sua grandeza? Onde está a sua fama? A glória de Paulo estava no seu sofrimento por causa do Evangelho de Cristo. A sua honra, a sua grandeza estava no seu sofrimento por causa do Evangelho de Cristo. Eu mais me glorio nas minhas fraquezas. A glória dele estava nas fraquezas. Onde está a nossa glória nesses dias? E eu me lembro aqui de um texto lá de Lucas, onde Jesus envia 70 discípulos. E de repente ele envia, e esses discípulos voltam, e eles voltam jubilando, se alegrando. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus vira para eles e diz: eis aí, eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e dano nenhum vos causará. Mas alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você consegue ter revelação aí? Eles chegaram todos empolgados: Deus está me usando. Oh, Deus me usa. Senhor, eu fui lá no encontro e Deus me usou sobremaneira. Até os demônios caíram, Senhor. Que bom, filho. Mas a sua glória deve ser no Senhor, porque o teu nome está arrolado nos céus. Você consegue ter maturidade diante desses textos? Você consegue ter maturidade diante desta palavra? Você consegue ter revelação do que Deus está falando conosco nesta noite? Qual tem sido a minha atitude diante das fraquezas? Eu tenho olhado para Deus e tenho culpado. Eu tenho olhado para a igreja e tenho dito: não tenho conseguido. Será que é o pastor? Será que é o meu líder? Deixa eu dizer alguma coisa para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Segura com o dedo aí, vai para Efésios.
Efésios 3, que coisa tremenda, que texto, que preciosidade, que pérola. Um pouquinho à frente, 2 Coríntios, Gálatas e Éfeso. 3, versículo 13, diz assim: esta igreja começou a ter uma visão errada. Essa igreja começou a olhar para o apóstolo e possivelmente dizer: tadinho. Esta igreja possivelmente começou a olhar para o ministério, para o sofrimento do apóstolo, e possivelmente disse assim: dá uma maneirada. Olha o que está acontecendo com você. Mas aí no versículo 13, olha só o que Paulo diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Porque era por causa deles, era por causa do evangelho, era para que a palavra de Deus entrasse em Éfeso. E aí então ele diz: pois nisto está a vossa glória. Olha, vocês não se desfaleçam por causa das minhas tribulações, por causa desta minha vida. Porque eu quero dizer para vocês que nisto está a glória de vocês. É aí que está o segredo. É aí que está a revelação. Mas muitas vezes nós olhamos e temos uma revelação distorcida. E muitas vezes pessoas chegam até nós e dizem: mas você não precisa estar passando por isso. Ah, mas esta igreja, esta sua fé, Mas eu quero dizer para você: Deus tem razão. Qual é a sua fraqueza? O que tem te deixado molinha? Disse pela manhã que tem 20 dias que eu tenho sentido muitas dores, mialgia. Tem dia que todos os ossos do meu corpo estão doendo. Lá no Rio, tive uns maus pedaços lá. Eu resolvi ir num culto, depois que eu saí desse culto, eu estava tão meio grogue que eu até peguei o ônibus errado. Não, vamos nesse aqui mesmo. Estava doendo tudo. Olhe para esse homem. Olhe para a sua vida. E você vai trazer revelações poderosas para a sua vida. A minha glória não está nas minhas realizações, das minhas próprias vontades. A minha glória está nas minhas fraquezas. Eu resolvi gloriar-me. Eu resolvi gloriar-me. Porque Deus muda a situação. Eu me glorio nas fraquezas e Deus me levanta em força. Qual tem sido a sua condição nesta noite? E Paulo, ele teve estas atitudes, e sobre a vida dele veio o aperfeiçoamento. Algo aconteceu, versículo 7 do capítulo 12. Algo
tremendo. Ele conseguiu encontrar o caminho. Você vai encontrar o caminho. Nós vamos encontrar o caminho. Você pode dar um glória a Deus por isso. E versículo 7. Depois dele ter as suas experiências, então aqui ele escreve e diz: para que não me ensoberbeceis. Porque o homem era muito usado por Deus. Jovens, Anil, o homem subiu lá em cima, onde o homem chegava, paralíticos eram curados. Onde ele chegava, que ele tocava no morto, o morto ressuscitava. Tinha muito poder sobre a vida dele. Mas aí de repente aqui lhe é permitido algo, para que ele não viesse a se ensoberbecer, ou melhor dizendo, para ele ficar no lugar dele. Então Deus tem os meios. Então, para que ele não viesse a se ensoberbecer por causa das grandezas, por causa das revelações, então lhe é permitido algo que leva para uma vida de humildade. Algo que quebrava o seu ego. Então, de repente, para que você não ensoberbeça, de repente tem fraquezas na sua vida, que tem te trazido um resultado tão lindo, tem feito de você uma pessoa humilde. E eu gostaria que você glorificasse. Você me entende? É para que eu e você não venhamos nos ensoberbecer. Que muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas. Então aqui Deus traz Paulo para o centro da sua vontade. Versículo 8. Por causa disto, lá, 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 lá. É por causa disso que muitos estão aqui. É por causa disso, por causa desta fraqueza. Porque de repente, se você não tivesse essa fraqueza, você não estaria aqui. E Deus quer que você esteja aqui, porque Deus tem um grande projeto na tua vida e na tua família. E por causa disso, eu, Paulo, com as minhas revelações, com esse ministério glorioso, eu caí de joelhos diante do Senhor. E 3 vezes orei, a oração mais intensa dele, querido. Foi a oração mais poderosa. Paulo orou muitas vezes, muitas orações lindas, mas eu quero dizer para você que esta oração aqui foi intensa. Esta oração aqui foi uma oração de entrega, de dependência. Paulo estava dizendo para o Senhor: Senhor, de mim mesmo eu não consigo, isso aqui está além das minhas forças, mas Senhor, tira de mim esse espinho. Então as fraquezas nos levam a termos uma vida de dependência.
As nossas fraquezas nos leva para o Senhor, nos aproxima do Senhor. E aqui está o grande segredo. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, tudo de bom começa a acontecer nas nossas vidas. Tudo de bom, estou falando do relacionamento com Ele. Tudo de bom, estou falando da vida dEle em nós. Tudo de bom, estou falando da sua paz sobre nós. Tudo de bom, estou falando da sua segurança sobre as nossas vidas. Então, por causa disso, por causa dessas dores, dessa minha fraqueza, eu estou entregue ao Senhor. E esta vida de entrega glorifica o Senhor. Esta vida de entrega, meu irmão, é algo muito precioso que eu e você, nós, a igreja, devemos vivenciar nesses dias. Porque eu e você somos a conexão entre o céu e a terra. Se nós não tivermos esta conexão, o projeto de Deus vai parar. Por causa disso, por causa desta situação. E então Paulo diante dele, olhe para mim, Paulo diante dele, orando uma vez, orando duas vezes, 3 vezes, e na terceira uma voz poderosa é dirigida à sua vida. E então Deus chega para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha presença te basta. Paulo, o meu poder te basta. E é verdade, irmão, sabe que qual é o melhor de Deus para nós nesses dias? A sua graça, a sua presença, o poder manifesto dele sobre as nossas vidas. Por um momento graça, mas quando ela chega em nós, ela chega como força, como poder e como fortalecimento nas nossas vidas, e nós passamos em meio a fraquezas, em meio a tribulações, dando glória a Deus e dizendo: eu mais me glorio nas minhas fraquezas, porque o poder se aperfeiçoa. E aí de repente ele diz mais. Ele chega a dizer no versículo 10: porque sinto prazer. Se alguém lê isso aqui sem revelação, vai ficar maluco. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Está falando com você, meu irmão, é a sua vida, é a nossa vida. Nas perseguições, nas angústias. Mas é por causa de algo, é por causa de um propósito. Por amor de Cristo, que foi até a cruz do Calvário, que se entregou por mim, que se entregou por você. E aí ele diz assim: porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Uau! Uau! Você vai sair daqui turbinado. Você vai sair daqui forte. Então quero dizer para você nesta noite: você pode transformar esta fraqueza sua em força, em poder de Deus.
Eu quero dizer para você nesta noite que o nosso Deus é especialista em pegar a tua maior fraqueza e transformá-la em poder, em vitória, em testemunho, para que o teu nome seja glorificado. Onde está a minha glória? Onde está a minha glória? Deus está perguntando nesta noite. Eu resolvo gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder do Senhor possa aperfeiçoar. Esse é o tempo da dispensação da graça. Espere nesses dias graça. É o presente imerecível de Deus para nós. Qual que é o presente de Deus para esse tempo? Graça, presença manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. Ponto final, basta. Isto é o que nós precisamos nesses dias.